Bem-vindos a mais um episódio dos Guardiões da Retenção, podcast da Retem Max. Meu nome é Arthur Maximiliano, sou o host e venho aqui proclamar que bons profissionais sempre estarão aqui no nosso podcast. E por isso que a gente tem essa missão com vocês e vocês com a gente, de seguir a gente, de realmente estar conosco. Ali no Spotify é importante contribuir com a gente e também, principalmente, no YouTube com a sua inscrição, né? Meu nome é Arthur Maximiliano e estou aqui para ajudar vocês a estarem conosco. E, pensando em qualidade, a gente trouxe aqui o Gustavo, grande profissional, aqui advogado. Ele vai comentar um pouquinho da trajetória dele até a gente poder conhecer ele realmente, né? Gustavo, quem que é o Gustavo e o que você faz, meu amigo? Antes de tudo, agradecer o convite aí do Rubi, do Arthur. E meu nome é Gustavo Scorcia Lupes, sou advogado criminalista aqui formado pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, pós-graduado em Ciências Criminais pela PUC Minas e atualmente participo da advocacia criminal, sou mentor de advogados e professor de cursinhos preparatórios. Você fala bem, meu amigo. É uma condição para a profissão, né? Condição. Puxando a condição, quais são as condições necessárias de um grande profissional na sua área, Gustavo? Bom, Arthur, é o seguinte, o que a gente precisa diferenciar? A advocacia criminal é diferente de todas as outras áreas do direito. Assim como na medicina tem várias especialidades, a advocacia criminal é uma delas. E o advogado criminalista, ele precisa começar já com uma mentalidade defensiva. Como que é essa mentalidade defensiva? Entender que ele é a última barreira contra o arbítrio do Estado, que ele é a última barreira que protege o cidadão de um excesso de poder do Estado, que o cidadão muitas vezes ele está contra a polícia, contra o Ministério Público e até mesmo contra o juiz. Então, o advogado criminalista precisa ter essa mentalidade que o Estado erra e o Estado erra muito. E como detentor do monopólio da força e como produtor das leis, o Estado não pode errar. Então, o advogado criminalista ele precisa, para ter uma qualidade, uma excelência, ele precisa saber: eu sou a última barreira contra uma ilegalidade, contra uma injustiça. E da onde que surgiu essa vontade, assim, Gustavo, de estar onde você está, assim, sua trajetória, sua história? Até para saber que o público se conectar com você, né? O storytelling, né? Então, Ele eu não está. sou daqui, eu sou de Curitiba, mas já morei em Belém, interior do Rio de Janeiro, São Paulo e vim para cá para fazer colégio militar, lá em 2007, quando ainda era quinta série, não era nem sexto ano. Durante todo o meu ensino fundamental e até mesmo o início do ensino médio, eu queria ser jornalista, queria falar em público, gosto muito de falar em público, queria ser âncora de telejornal, tipo William Bonner. E no segundo ano do ensino médio, um professor de história fez um júri simulado sobre imperialismo norte-americano. O que seria esse imperialismo e um lado iria defender, o outro ia atacar. E eu, por sorte, fiquei na equipe defensiva e defendi algo que é muito complicado de defender e percebi que, na realidade, eu não queria contar uma notícia, eu queria defender um ponto. E, por conta disso, eu já pensei em fazer o direito já voltado para a advocacia criminal, já voltado para a parte penal, defendendo pessoas e não de forma nenhuma acusando. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim. Você se sente bem, às vezes que você defendeu, essa até é uma pergunta sensível, né? Hum. Você defendeu uma pessoa que, assim, teoricamente ela estava errada. Como que você se sentiu com tudo isso? Porque você deve ter defendido, né? Assim, Sim. na realidade tem o que você precisa fazer do seu trabalho e também pode ser uma coisa que você acredite, né? Como que funcionou essa dualidade? Tá, antes de tudo a gente precisa diferenciar aquelas pessoas que estão puramente erradas e aquelas que estão erradas, mas o Estado também está errado. Quando a gente fala de uma pessoa culpada, muitas vezes ela está errada, mas o Estado também errou em comprovar a culpa dela. Então, o Estado ele tem que respeitar as regras do jogo. No nosso procedimento criminal, os fins não justificam os meios. Então, para prender uma pessoa culpada, o Estado não pode violar a própria lei que ele criou. Então, esse tipo de pessoa que é culpada, mas a comprovação da culpa foi decorrente de um abuso do Estado, essas pessoas é algo que eu acredito que o Estado não pode violar as próprias regras do jogo que ele mesmo criou. Então, essas pessoas é algo que eu acredito. Quando a gente fala de a pessoa culpada e que todo o procedimento foi respeitado adequadamente, a gente tenta o melhor resultado possível de acordo com o que prevê a lei. Para essa pessoa não pegar uma pena maior do que a devida, para essa pessoa não ter os seus direitos fundamentais desrespeitados, ainda que ela tenha cometido um crime. Não é porque ela violou direitos que o Estado pode violar os direitos dela. E é o que eu sempre digo, muitas vezes é mais difícil se advogar para o inocente do que para o culpado. Porque o inocente é sua obrigação absolver. É sua obrigação que ele não responda, que não tenha uma injustiça. Já o culpado, se você consegue vencer o Estado todo-poderoso com vários profissionais, você se sente até, de certa forma, um super-herói, como você disse. E deixa eu te falar também, meu amigo, assim, já aconteceu algum caso muito tenebroso que você teve que passar?
ou defender, ou algum acontecimento mais maluco? Assim, eu te falo só para ter algo para eu poder visualizar, assim. Olha, os principais casos tenebrosos que eu digo são esses casos em que a gente observa que o Estado desrespeitou todo o procedimento adequado e prejudicou uma pessoa sem respeitar o próprio procedimento. Então, quando eu digo de casos tenebrosos, não é nem pela gravidade do delito que a pessoa é acusada, mas pela forma que o Estado conduziu. A gente observa muito tortura policial, a gente observa muito reconhecimento fotográfico indevido, inclusive casos não que eu atuei, mas que eu fui testemunha já de um amigo que a polícia simplesmente mostrou uma foto dele, por conta da cor da pele, ele foi reconhecido como um dos autores do delito. Depois, felizmente, foi cumprida a legislação e ele foi absolvido sumariamente, era uma acusação de tentativa de homicídio. Mas, assim, a parte mais tenebrosa para mim é que profissionais que querem como vocação defender a legislação descumprem a lei. Isso para mim é completamente tenebroso. Um cidadão comum, ele não se prestou a esse papel de defender a lei. Então, ele descumprir a lei é algo menos grave do que um próprio profissional que faz um curso para um agente público e descumpre essa legislação. Interessante. Vou falar agora um pouquinho, Gustavo, sobre competências necessárias para a profissão que você está hoje, né? Eu sempre separo competências em dois grandes núcleos, né? Que são as competências comportamentais e as competências técnicas para um grande profissional da sua área. Quais são esses comportamentos que você tem que ter todos os dias, né, na tomada de decisão? E também a técnica que é necessária, porque envolve muito estudo, muita análise, muito entendimento, né? Como que funciona esses dois grandes núcleos? Quais são as habilidades necessárias? Certo. Fazendo um gancho com o que a gente falou lá no começo da mentalidade defensiva. O advogado criminalista ele tem que analisar todo o processo sob o prisma da defesa criminal. Qual que é o prisma da defesa criminal? Vou reconhecer se existe alguma nulidade, vou reconhecer se existe algum equívoco na investigação e, a partir daí, vou analisar todo o procedimento, analisar a culpa ou não do cliente. Então, essa competência inicial, o protocolo que você vai utilizar para analisar um processo. Você não vai simplesmente ler de uma forma imparcial. Não, você é parcial. Você está na defesa do seu cliente e na defesa da própria legislação. Então, você tem que utilizar essa competência já na análise do processo. Então, um cliente ligou, entrou em contato, a família do cliente, falando sobre uma prisão. Você já precisa pensar, pô, qual nulidade que eu posso verificar, qual ilegalidade que eu posso verificar, qual pedido eu vou fazer. Essa é a competência, digamos assim, técnica. E, além disso, a competência emocional. Você não é seu cliente e, principalmente, uma derrota no processo penal cabe recurso. E você não pode, tanto a derrota acabar a sua vida, você não dormir, você ficar depressivo, como uma vitória não pode subir a cabeça. Você conseguir algo não quer dizer que você ganhou. Quer dizer que aquele ponto, como a gente diz, a batalha é a guerra. Aquele ponto deu certo. Agora, você não pode que suba a cabeça uma conquista num processo, da mesma forma você não pode ficar depressivo, senão você vai durar 30 anos na advocacia criminal, você vai, com 35 anos você vai ter um monte de problema psicológico, psiquiátrico, médico, por quê? Porque você está tomando as dores do seu cliente, você defende aquela legislação e seu cliente, você não é ele. Então, esses pontos, essas competências técnicas e emocionais, elas são fundamentais. Você falou ali também, Gustavo, que você é mentor, assim, dessa parte, né? Ensinando outros advogados na área qual você atua, né? Por que você conseguiria se enquadrar como mentor, assim? Quais são os casos que você teve, assim, que te consideram e te colocam nesse formato, né? Certo. Antes de tudo, na minha faculdade eu não fiz nenhum estágio criminal. Era muito difícil conseguir estágio na área criminal, pelo menos aqui em Campo Grande, na minha época, lá em meados de 14 até 18, 2014 até 2018. Então, quando eu me formei, eu era muito cru em relação a todo o procedimento. Para onde eu vou quando alguém foi preso, como que é o atendimento no presídio, como que eu protocolo um processo. Então, essa fase toda, na mentoria, como mentor, eu tento já que a pessoa aprenda isso na prática, ainda que ela não tenha prática. Por quê? Porque ela vai me acompanhar nessa situação toda. Além disso, com relação aos casos que você falou, eu já atuei em quase todos os tipos penais possíveis. Então, eu já fiz defesa em todos os tipos penais e já advoguei em todas as instâncias que a gente vai colocar na primeira instância, aqui no Mato Grosso do Sul, fora também, já tem de fora. Em segundo grau, que é no Tribunal de Justiça, tanto aqui do Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, e também nas instâncias superiores, lá em Brasília. Então, acredito que por todo esse aparato que eu já tenho, por toda essa bagagem que eu já tenho na advocacia criminal, que eu me coloquei como mentor. Principalmente para ajudar um advogado que não tem tanta prática e não tem tanta confiança. Ao quê? Captar um cliente, mas não captar o cliente e depois perder esse cliente porque prestou uma assistência técnica
ruim, por exemplo. Porque se você errou no processo do indivíduo, você nunca mais vai ganhar esse indivíduo como cliente e os outros. Então, você precisa captar o cliente, mas ter qualidade suficiente para poder fidelizar esse cliente. E, claro, quando você consegue a liberdade de alguém, independente de a pessoa ser culpada ou inocente, essa pessoa vai estar fidelizada o resto da vida com você. Você falou ali de vários casos que você passou, né, Gustavo? Vamos falar aqui dois casos que chamaram bastante atenção sua. De um lado negativo que você veio a vencer com êxito e um lado negativo também, só para ver o que deu ruim. Só Tá. para a gente ter esses dois parâmetros. Tem um lado negativo, um caso negativo, que assim, o cliente ele conseguiu estragar todo o procedimento. Era uma acusação de coação no curso do processo, em algo mais leigo. Ele foi acusado de ameaçar outra pessoa para ganhar alguma vantagem em outro processo. E eu fiz todo o trabalho de questionar o reconhecimento de como foi feito, questionar a questão de testemunha, de vítima e tudo mais. Estava tudo desenrolando maravilhosamente bem. A vítima se contradizendo, o reconhecimento fotográfico precário, enfim. E aí foi chegar na audiência, no momento em que ele foi interrogado, a juíza questionou a ele: você ameaçou tal pessoa? Aí ele, para acabar com todo o processo, decidiu falar: cobra a gente não ameaça, a gente mata. Aí a juíza já ficou possessa, é uma juíza aqui bem linha dura aqui de Campo Grande, mas já ficou possesso, o promotor ameaçou prendê-lo, enfim. E aí eu percebi que o cliente ele pode estragar todo o processo. Você pode fazer a melhor defesa possível se o cliente sair da casa dele pensando: vou destruir todo o trabalho do Gustavo. Ele consegue. Ele E pode fazer isso. esse foi um caso negativo que foi, eu até postei no Instagram, que era até engraçado de você ver como ele conseguiu. A minha cara, se tivesse em HD, você ia ver minha cara já fazendo aquele. Não é possível, sabe? Porque o cara conseguiu destruir todo um trabalho feito. E da mesma forma, questões aí que eu digo positivas, sempre quando, em primeiro grau, há uma condenação e você consegue, e aí você pega esse processo já com uma decisão condenatória, e você consegue reverter no tribunal, principalmente com uma sustentação oral, cara, isso daí é o que te traz uma satisfação, porque você percebe que você encontrou uma irregularidade naquele procedimento e era uma irregularidade que foi reconhecida pelo tribunal. Então, desembargadores, que são aqueles juízes de segunda instância, eles reconheceram uma irregularidade e deram razão a você, apesar de um posicionamento negativo anterior do juiz de primeiro grau. Então, acho que esses casos, no geral, eles são muito positivos para a advocacia criminal. Que legal. Você falou ali de condução do cliente, né? Qual que é o passo a passo de poder fazer uma boa condução do cliente, principalmente nessa área que você está hoje? Tá. Primeiro ponto que você tem que entender é que seu cliente, ele é uma bomba relógio. Por quê? Porque ele está respondendo um processo criminal que pode tirar a liberdade dele. Então, ele a qualquer momento pode fazer algo que prejudique seu processo, certo? Então, qual que é a condução que eu faço? Até onde esse cliente pode ser ouvido, até onde esse cliente pode prestar um esclarecimento e vai trazer algo favorável a ele. E aí, até mesmo atuando para amigos, quando você vai atuar para um amigo, nossa amizade fica fora aqui do processo criminal. Aqui eu mando e você obedece o que eu falar para você falar. Porque se você deixar ele falar, ele vai querer se explicar e tal, e muitas vezes não precisa. O interrogatório do seu cliente, ele pode prejudicar mais do que beneficiar. Então, se você já tem toda a prova produzida favorável, se todos os depoimentos já estão a seu favor, a perícia técnica, outras provas já estão a seu favor, você não precisa ouvir seu cliente. Por quê? Porque você não sabe o que ele vai falar. E, principalmente, ele é uma bomba relógio. Se, porventura, ele for pressionado pela juíza ou pelo promotor, se for uma juíza ou um juiz bom, que sabe fazer as perguntas, ou uma promotora que consegue, ou promotor que consegue pegar essas contradições, isso pode prejudicá-lo. Então, conduzir o cliente sabendo que ele é um risco ao próprio processo, por quê? Porque ele tem paixão naquilo ali, é a liberdade dele que está em jogo. Então, tem que tomar muito cuidado na atuação com o cliente e, principalmente, você é o racional, ele é o passional. Você vai usar aquilo ali? Depende, só se você precisar. Se você não precisar, você não utiliza. Eu tava pensando aqui, Gustavo, porque vamos dizer que eu entrasse nessa área hoje, né? Eu queira me desenvolver e tudo mais. Até minha irmã é dessa área, né? E ela defendeu meu pai, né? Meu pai teve um caso sério, né? De possível estupro e tal, e ela defendeu ele. Esse sentimento, o qual passa, né? Porque, assim, ela teve muitos questionamentos ali, né? Ela teve que defender, né? Conseguiu, meu pai já era de idade, né? Numa situação dessa, se você se encontrasse nisso, seu pai, pergunta sensível, né?
seu pai tivesse feito algo errado, porque você até falou assim, do que é amigo, do que é... Uhum. Como que você se encontraria e como que faz para passar por isso e poder fazer o seu trabalho com excelência? Olha, Arthur, eu acredito que esse tipo de defesa que eu teria paixão envolvida, eu acredito que eu não Não pegaria. pegaria. Por quê? Porque o que acontece? Você tem que saber o seu limite e saber qual. Não é questão de escolher caso ou não, saber qual que você vai fazer o melhor trabalho possível. Por exemplo, você citou crimes sexuais. Dificilmente eu advogo num crime sexual, num crime de acusação de crime sexual, né? Por quê? Porque isso daí talvez traga um sentimento para mim que eu não faça a melhor defesa possível. Você entende? Então, quando a gente vai falar de uma defesa, por exemplo, de um pai, uma mãe, de um amigo muito próximo, fica um pouquinho complicado. Por quê? Porque além da responsabilidade da defesa, você tem a responsabilidade da consequência. Se você está advogando. Peso ali, É o né? peso. O peso a consequência vai atingir você diretamente. Então, talvez você perca um pouco da qualidade e do pensamento racional, que é o que eu disse desde o começo. A emoção fica lá para o cliente, fica lá para a família do cliente. Você tem que ter razão. Você tem que estar com a razão. Além de ter a razão no processo, você tem que atuar com a razão, de forma racional. Então, se tem essa parte emocional, eu acredito que eu não pegaria esse tipo de procedimento, esse tipo de processo, por conta de me envolver diretamente com o cliente, né? Ou se fosse também no caso de uma vítima, se eu advogasse para a vítima, por exemplo, acredito que isso dificultaria um pouco. É. Eu vou entrar agora num âmbito, gostava assim mais da parte do seu método, né? De Uhum. como se tornar um grande profissional, né? Um advogado criminalista, né? Qual que é o método seu que você tem hoje para ajudar as pessoas, né? Porque que nem eu falei, né? Tô entrando na área, quero saber mais o passo a passo, até para poder te buscar, por exemplo, né? Por que você deveria ser meu mentor? E até quero entender um pouquinho mais disso, o método que você tem. Tá. Hoje mesmo, depois daqui, você não sabe, o Rubio não sabe, mas depois daqui eu vou atender um flagrante de uma acusação de tráfico de drogas, tráfico internacional, pelo que me falaram, de trazendo um entorpecente do Paraguai. Qual que é o procedimento que o criminalista tem que pensar? O processo não acaba no flagrante, na prisão em flagrante, o processo não acaba na audiência de instrução, o processo não acaba na sentença de primeiro grau, ele acaba no trânsito em julgado da sentença, pode ser lá em Brasília, pode ser no STJ, pode ser no STF. Então, a estratégia tem que ser adotada desde o começo. Ah, mas e se o cliente não quiser que eu advogue mais para ele? Não interessa. Você tem a obrigação de, desde o início, fazer uma estratégia, traçar uma estratégia que até o final você possa sustentá-la. Então, por exemplo, uma ilegalidade de como foi feita a abordagem, uma ilegalidade na produção de provas, uma violação da cadeia de custódia, daquela cadeia de obtenção da prova. Tudo isso tem que ser utilizado desde o início. O advogado criminalista ele tem que entender que o objetivo dele não é simplesmente conseguir a liberdade provisória. Não, é prestar a melhor assistência possível. Então, ainda que não consiga uma absolvição, que consiga a menor pena. Da mesma forma que o médico, por exemplo, muitas vezes ele não vai trabalhar pela cura, simplesmente. Ele vai trabalhar também pela qualidade de vida. E é isso que o advogado criminalista tem que pensar. A estratégia dele, no primeiro momento em que ele se depara com o processo, seja na prisão em flagrante, seja numa prisão preventiva, seja já no momento do júri, ele tem que pensar que aquilo ali, aquele procedimento, antes de tudo, aquele processo é uma pessoa que está respondendo aquele processo e que não existe só aquele ato. Ele tem vários atos que ele vai ter que atuar e desde o início ele precisa traçar uma estratégia. Porque atuar sem estratégia é simplesmente contar com a sorte. Ah, e se o policial falar daquele jeito? Não, você vai obter o que você quer do depoimento daquele policial. Em delegacia, esse ponto aqui não foi combatido. Não, você precisa combater porque futuramente isso pode ser uma causa de revogação da prisão preventiva. Então a estratégia tem que ser adotada desde o primeiro momento. Se você prosseguir até o final do processo, você vai utilizar aquilo. Se não, outro profissional que assumir vai ter oportunidade de um trabalho bem feito e amparar ele para futuros recursos, por exemplo. Que maravilha, meu amigo. Isso daqui é bem legal. Aqui na Retem Max, né, no nosso podcast, a gente fala muito de tecnologia, né? Trabalhamos com inteligência artificial e tudo mais. Eu quero saber também, até para o pessoal que te segue, né, e vai vir a seguir, né? Uhum. Como você usa tecnologia e inteligência artificial ao seu favor? Por exemplo, você falou assim, ó, o processo não acaba aqui, ele continua. Sim. Como que você faz para acompanhar e poder acompanhar esse caso? Um exemplo, você usa tecnologia a seu favor, tem sistemas que você aconselha, sem falar o nome do sistema, obviamente, né? Mas só para entender um pouquinho como que você utiliza no seu dia a dia. Tá, primeiro ponto em relação à inteligência artificial, por ser um pouquinho mais velho,
eu não tenho, até o momento, o costume de utilizar para análise processual, por exemplo. Eu ainda sou da velha guarda que analisa aquele processo, anota caneta e lápis, caneta e papel. Até mesmo agora que eu tenho um iPad que eu estou começando a E é utilizar legal, para... hein? Estou E é começando a legal. utilizar para acompanhar processo, mas eu ainda sou daquele antigo. Papel impresso, marcando o que for necessário. Inteligência artificial... ainda não utilizam, inclusive os tribunais superiores já entendem que provas produzidas com inteligência artificial perdem um pouco da credibilidade, tem que ser comprovada a credibilidade dessas provas, mas obviamente a tecnologia é necessária. Então, para acompanhamento processual de publicações, eu utilizo sistemas aí que vão acompanhar uma publicação, me dar o prazo, me falar qual data limite para fazer cada tipo de manifestação. E da mesma forma, IA, utilizo muito para produção de conteúdo, captação de cliente, para conseguir aumentar o faturamento do meu escritório. Uhum. E aí, os outros questionamentos que você fez em relação a essas plataformas, eu utilizo mais as plataformas para gestão financeira do escritório, para gestão de publicações, saber os prazos e tudo mais, e para produção de conteúdo. Propriamente para advocacia, ainda sou que o advogado criminalista nunca vai ser substituído pela inteligência artificial. Talvez o estagiário que atua lá no fórum, talvez ele seja substituído por conta das decisões que são mais automáticas. Mas o advogado criminalista não. A inteligência artificial não vai ter mentalidade defensiva e esse raciocínio que a gente tem até o momento. Cara, que legal, né? Eu me pergunto muito isso, porque muita coisa tem mudado, né? E o que você considera que mudou, né, de tempos atrás para agora, desde a sua profissão, no que você tem hoje? Assim, o que tem mudado? O que você tem sentido, assim, que melhorou, que piorou? Olha, na atuação eu percebo muito que a vertente de delitos, ela modificou bastante na atuação da defesa criminal. Então, por exemplo, hoje em dia a gente tem muitos casos de violência doméstica familiar contra a mulher, que obviamente o Estado está dando maior atenção para isso e, consequentemente, mais pessoas respondem processo nesse sentido, mais pessoas são presas nesse sentido. Também, por conta do avanço das tecnologias, crimes de lavagem de dinheiro, crimes financeiros também, a advocacia criminal precisa de uma atenção maior em relação a isso, e crimes voltados ali à prática, que aqui, pelo menos no Mato Grosso do Sul, crimes fronteiriços, que a gente fala contrabando, descaminho, tráfico de drogas, a atuação defensiva, ela modificou nesse sentido. Quando a gente fala da técnica dos advogados, a gente percebe que muitos advogados pararam no tempo. Então, eles não percebem que a forma que o juiz atende modificou, a forma que uma petição deve ser feita modificou. Você vai olhar ali, tem petição que o advogado, ele enche de informação, um monte de imagem, frase bonita de justiça, isso tudo atrapalha na análise de um juiz, de um desembargador. A técnica utilizada de juntar doutrina, juntar jurisprudência, só por juntar. Quando a gente fala doutrina ali, são entendimentos de outros profissionais, professores, enfim, sobre um tema. O juiz, hoje em dia, ele tem acesso a tudo isso. Se ele quiser, ele acessa isso com um clique. Então, talvez essa técnica utilizada de simplesmente copiar e colar informações de outra pessoa não seja mais tão útil. Da mesma forma, a questão da oratória, eu estou percebendo que não só na advocacia criminal, mas as próprias pessoas mais novas, essa nova geração, não gostam de falar em público, não sabem falar em público, e a advocacia criminal é majoritariamente isso. Se você está lá no momento e você precisa conversar com alguém, com uma autoridade, com um policial, com um promotor, com um juiz, com um desembargador, você precisa ter essa qualidade da oratória, porque senão você perde a credibilidade e a autoridade. Então, acredito que a prática criminal ela mudou, de certa forma, até mesmo com essas tecnologias que você citou, e principalmente alguns advogados pararam no tempo ou acham que aquela forma de atuar de antigamente ainda vai valer. E a gente percebe que não é assim. Que vai se atualizando, né? Com certeza, como toda a sociedade. Eu tô com duas perguntas assim na minha cabeça desde o começo aqui do episódio, eu queria resgatar elas, né? A primeira é a seguinte: hoje o trabalho que você faz, Gustavo, dá para fazer sozinho? Você tem equipe? Como que funciona essa operação sua, assim? Porque aqui no podcast a gente lida bastante com empresários, né? A gente conversa bastante e geralmente eles têm operações, eu gosto de entender a operação, né? Como que funciona hoje? Então, eu sou muito difícil de delegar funções. Então, a parte inclusive, quando eu tinha um escritório, tinha 2 sócios, eles atuavam na parte civil e trabalhista e consumidor e não na parte criminal. Eu sempre atuei sozinho. Desde o início, eu atuei sozinho, às vezes com uma parceria ou outra. Sou muito difícil, eu confesso, é uma falha minha. Muito perfeccionista, muito difícil de delegar funções.
Pretendo aumentar minha equipe e aí vou contratar pessoas que eu tenha confiança suficiente para delegar essas funções. Então, na parte da advocacia criminal, puramente dita, eu atuo sozinho. Agora, nas partes de prospecção de clientes, nas partes de captação de leads, captação de novos clientes, né? Numa Novas carteira de clientes, oportunidades, né? novas oportunidades. Até mesmo quando a gente fala de divulgação, de marketing jurídico, de anúncios e tudo mais, eu tenho uma equipe Uma equipe. uma equipe voltada para isso, que é para a parte da captação, para a parte de criar aquela autoridade digital que é necessária atualmente para a prospecção de clientes, para continuar mantendo o escritório, o faturamento do escritório, mas na parte da advocacia criminal puramente dita, atualmente eu atuo sozinho. Que legal. E também, assim, você já teve muitos casos com empresários? Como que funciona assim? Teve algo marcante que você teve nessa trajetória? Então, quando a gente fala desses empresários, a maioria foi quando eles foram vítimas, né? A maioria esmagadora como vítimas. Agora, quando nessa parte de crimes financeiros, alguns, não pode citar, mas assim, a grande problemática é a confusão patrimonial entre a empresa e a pessoa física. E também, quando a gente fala disso, questões vinculadas a tributos. Esse é um grande problema que, realmente, difícil você entender. Todo ano muda alguma coisa, todo ano tem uma alteração. Então, Reforma tributária agora também, essas né? partes tributárias, essas partes de confusão patrimonial são os maiores prejuízos aí para o empresário na esfera criminal. Apesar de todas as possibilidades de encerrar um processo criminal antes de iniciar, na parte tributária, na parte fiscal, da mesma forma os clientes, os empresários clientes, eles têm essa dificuldade de resolver essa situação. Talvez por falta de amparo, talvez porque acham que não vai acontecer com eles, mas o Estado atualmente tem diversas plataformas que eles conseguem cruzar dados e chegar até uma problemática nesse sentido. O que você considera também, Gustavo, assim, me perguntando assim, que um caso para você de sucesso, assim, o que você conseguiu de números, métricas, por exemplo, redução ali do que a pessoa ia passar, ia ser presa, assim, o que você conseguiu obter? Porque, assim, eu vejo que envolve muitas habilidades, né? Você falou ali mentalidade, você falou ali resiliência, entendimento, né? Prestar atenção, analisar tudo mais. O que você conseguiu de número, assim, de resultado que você fala assim, poxa, esse daqui é incrível, que foi conseguido? Tá, tem dois casos que eu acho bem interessantes. Um deles não foi a absolvição, mas foi uma redução drástica da pena. E o outro foi uma absolvição. O que aconteceu? Foi uma acusação de tráfico de drogas aqui na cidade. E aí esse cliente ele foi abordado, e aí falando português claro, ele foi abordado única e exclusivamente pela cor da pele dele. Depois, após isso, eu fiz toda uma investigação defensiva para encontrar que era uma acusação de uma quadrilha do Gol Branco, que fazia assaltos e assaltos ali numa região. Os policiais utilizaram esse fundamento para abordar o carro dele. Só que o que acontece? Ele não tinha cometido nenhum roubo, nenhum furto. Foi uma justificativa, eles justificaram, como eu te disse, os fins justificam os meios. Eles justificaram a abordagem num outro fato que não tinha nada a ver. Então eu precisei fazer toda uma investigação defensiva para reconhecer a ilegalidade nessa abordagem e, por consequência, que a gente chama, é um termo jurídico, teoria do fruto da árvore envenenada. Então, se a raiz daquela árvore está envenenada, os frutos dela vão estar envenenados também. Então, reconheceu-se a ilegalidade dessa abordagem veicular e, a partir daí, reconheceu também que as provas decorrentes dela, as provas derivadas, eram ilegais. E por isso ele foi absolvido por conta do entorpecente encontrado no veículo. E da mesma forma restituído o veículo, todas as problemáticas relacionadas a essa acusação criminal foram resolvidas. É um caso que eu acredito de sucesso, por quê? Porque foi um trabalho investigativo contrário. O Estado investiga para acusar, a gente teve que investigar para absolver. Esse é o primeiro caso. O segundo, foi uma acusação de 2 tentativas de homicídio. Ele é tão grotesco, mas é... E aí o indivíduo foi condenado a 16 anos e 8 meses. Estava lá no fechado, já estava 3 anos. E aí, quando ele estava ali com 2 anos e pouco, ele pediu para eu analisar o processo dele. Eu olhei o processo dele e falei, tem alguma coisa errada aqui. A juíza colocou, lá no júri, quando teve o júri, ela colocou, vou reduzir 2/3 a pena. Só que ela reduziu 1/3 a pena só. Então, os 16 anos e 8 meses que ele estava, eu entrei com uma revisão criminal, uma questão para discutir injustiças numa condenação, e o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul reconheceu o meu ponto, reduziu de 16 de 8 para 8 anos, Nossa. em regime inicial semiaberto. Ele já estava 3 anos preso no fechado. Inclusive, quando eu olhei essa conta, eu até mandei para um amigo meu, que hoje em dia é delegado lá em Minas Gerais, e falei, cara, será que
Eu que tô ficando maluco? Ele falou, não, realmente, que absurdo, tá errado. Nossa, daí esse é um case poderoso, Então, né? de 16,8 Detalhe. caiu para 8, ele já foi pro semiaberto, ficou um mês lá, foi pro aberto. E aí, qual que é o ponto crucial? Entramos com uma indenização contra o Estado pelo erro judiciário, porque ele ficou 3 anos, deu 1.000 dias, ele ficou preso mais num regime fechado. Já ganhei em segunda instância agora um valor, estamos recorrendo para o STF para tentar aumentar esse valor dessa indenização por conta de ele ter ficado longe da família, por conta de ele ter perdido várias oportunidades por um erro ridículo do Estado, por um erro básico de matemática, era simplesmente matemática. Qual que é a problemática? O Ministério Público, além de acusador, ele é fiscal da lei. Então, o Ministério Público deveria ter verificado essa ilegalidade. Defensoria Pública estava atuando em defesa dele. Não estou criticando essas instituições, estou criticando que não teve o cuidado necessário, o Estado não teve o cuidado necessário, como Estado acusador, como Estado juiz e como Estado defesa. Então, não foi prestada uma defesa justa, ele não teve um julgamento justo, ele não teve uma acusação justa. Por quê? Ficou 3 anos a mais num regime que ele não deveria ficar. E assim, esse tipo de erro, ele era culpado? Era culpado, mas deveria ter sido condenado na medida da culpabilidade dele. Não num absurdo de ficar 3 anos a mais preso num regime mais grave. Esse é um grande case, hein? Esse é um grande case. Esse é um orgulho que eu tenho. Falando de orgulho, também falando... Como que você faz, Gustavo? Assim, até uma curiosidade que eu tava pensando assim, né? Para divulgar seus serviços. Hoje, o que dá para fazer? Né? Que estratégias que você faz? Que eu acredito que até o que você também ensina, né, para outros profissionais. Né? Como que faz? Porque assim, não dá para falar assim, ó, você poderia até usar esse case aí que você consegue reduzir, né? Você usaria a favor. Mas como que hoje faz para ter assertividade na divulgação? Até porque tem limite, né? Sim, tem toda uma ética profissional no momento de divulgação. Mas é o que eu sempre digo, Arthur. A advocacia criminal, além de ser a última barreira contra o arbítrio do Estado, contra o poder punitivo, também é a última esperança do indivíduo. Você é a esperança dele. Então, o que acontece? A melhor divulgação na advocacia criminal ainda é indicação, ainda é o boca a boca. Se você faz um trabalho de qualidade para uma pessoa, essa pessoa vai indicar para o irmão, essa pessoa vai indicar para o vizinho, para o pai, para a mãe. Então, para todo mundo que puder, você... Tem até cliente que manda eu te amo no WhatsApp para mim até hoje. Por quê? Porque a qualidade, o serviço foi prestado com qualidade, com honestidade e com transparência. Então, eu deixei claro desde o início, não dei falsa esperança, porque o cara já tá ferrado, ele já tá respondendo um processo criminal. Você vai dar uma falsa esperança? Não. Sou sincero, sou honesto e sou claro no que tá acontecendo. Esse é o primeiro ponto, a divulgação boca a boca. O cara vai contar pro outro que teve uma defesa de qualidade, isso vai chegando. Atualmente, 70% do meu escritório, ele gira em torno de indicações. Além disso, atualmente não tem como não atuar com ads, com Google Ads, com formas de divulgação de anúncios para o seu nome ser conhecido. Não tem como não fazer um marketing digital de qualidade, pelo menos para você ser reconhecido como autoridade. Porque é o que eu digo, as pessoas precisam saber que você é advogado criminalista. Eu mesmo, se você for até uma conveniência tomar uma cerveja comigo, você vai ver que em 10 minutos eu vou estar entregando meu cartão para alguém que teve alguma dúvida. Então a pessoa precisa saber que você é advogado criminalista. E também tem outras formas, por exemplo, entrevistas para jornais. Você ter um conhecido num jornal e ter a possibilidade de postar algum conteúdo, de fazer algum conteúdo técnico ali, outros canais de comunicação, TV, enfim. Até mesmo podcast aqui hoje, você participar disso, divulgar o seu conhecimento e criar autoridade a partir da sua qualidade profissional. São esses os pontos principais. Eu acredito que com isso você consegue... e crescendo, óbvio, não é do dia para noite, é gradativo. Você vai conseguindo sucessos. Né? É sucesso. Para quem não tem padrinho, para quem não tem uma família estruturada, você vai ter que ir como todas as profissões, né? Você foi elegante, uma família estruturada, né? Ô, Gustavo, eu tenho mais poucas perguntas aqui pra gente já encerrar nosso bate-papo, né? A primeira é algo mais pessoal, assim, seu, né? A gente já fez muita pergunta técnica, muita pergunta profissional. Eu queria saber assim, algo sincero seu, assim, teve algum caso, alguma situação que você atendeu ou alguma pessoa que você teve que defender que você se sentiu mal em fazer aquilo? Olha, tem uma pessoa específica, quando você pergunta, tem uma pessoa específica, porque até o momento em que teve audiência, eu tinha certeza absoluta que era inocente, pelo jeito que foi. Mas aí, a partir da audiência, eu desconfiei da inocência dessa pessoa. E era um crime delicado, enfim, envolvia menor de idade. Então, essa daí foi uma... Não fiquei mal, digo, porque depois foi absolvido, porque não tinha provas suficientes. Enfim, a minha defesa é de um processo justo. Mas, assim, eu entendi que talvez eu não tivesse
advogado para esse indivíduo se eu soubesse a realidade dos fatos. Então, fiquei meio assim por não ter percebido isso antes. Fiquei mais triste comigo mesmo, né? Do que com o próprio procedimento, porque ele foi absolvido, faltava provas. Só que assim, eu não teria advogado naquele processo se eu tivesse percebido isso antes. Mas aí você me pergunta, algum que você fica mal? Até hoje, eu fico mal quando eu vejo uma completa injustiça. Estou advogando para o indivíduo hoje, uma completa injustiça, uma falsidade documental de um descumprimento de medida protetiva, que a vítima criou um print, colou a foto de perfil dele de um outro print, salvou o contato dele e aí alegou um descumprimento de medida protetiva e o indivíduo está detido com um print, com a captura de tela que não tem nenhuma metodologia, não dá para saber de quem que é. A polícia não sabe de quem que é não tem o número do telefone, não tem a data de envio das mensagens. Então, assim, sempre vou ficar mal, espero que isso se mantenha até o resto da minha vida, que eu sempre vou ficar mal com uma injustiça. Quando o Estado descumpre o procedimento que ele mandou ser realizado, eu sempre vou ficar mal, não tem como. Tem que ser, obrigação do advogado criminalista ficar indignado com injustiça. Ó, até rimou. Todo advogado criminalista precisa ser frio e calculista? Não, também fez a rima? Olha, quando a gente fala frio e calculista, acredito que não. Acho que todo advogado criminalista tem que ter paixão pelo que ele faz, não pelo caso. Ele tem que ter amor ao que ele faz. Eu amo muito o que eu faço. Não escolheria nenhum tipo de profissão vinculada ao direito que não fosse essa. Talvez jogador de futebol, porque dá um pouquinho mais de dinheiro, mas não faria nenhuma outra profissão na parte do direito. Já me perguntaram, não quer fazer concurso? De jeito nenhum. Eu gosto de estar no lado do azarão. O advogado criminalista é aquele indivíduo que defende a parte vulnerável. Então, você está no time, sabe aquele time que você vai assistir, sei lá, Barcelona contra 15 de Piracicaba, que você tem certeza que o Barcelona vai ganhar? Você torce pelo azarado. Você torce pelo azarão, pelo cara que pode perder. A advocacia criminal é isso. Eu sempre estou no lado vulnerável. E eu adoro estar nesse lado vulnerável, porque aí eu posso atuar no que eu acredito e com paixão na defesa criminal. Então, esse é o ponto principal que eu acredito na defesa criminal. Que legal, Gustavo. Vou fazer a última pergunta aqui para você. Acredito que a gente teve uma boa troca, né? Parabéns pelo seu trabalho. Você fala bem mesmo. Você fala bem mesmo, por isso que tem que ter essa habilidade, né? Eu vou te dar uns desafios, né, para esse final. E quem sabe a gente grava outros episódios, né? Claro. Se seja uma série nossa, né? A gente gravando, eu convido vários outros parceiros, vários outros amigos a sempre gravarem com a gente. Teve gente que já gravou 3, 4, 5 vezes com a gente, né? E aqui eu quero deixar um desafio para você. Se agora 5 bilhões de pessoas estivessem te assistindo, que mensagem que você deixaria para essa galera? Vida longa advocacia criminal. Você sempre vai criticar o advogado criminalista até precisar de um. Essa é a mensagem que eu deixaria. Fechou, meu amigo. Quero que você deixe aqui suas redes sociais, como que faz para te buscar, como que eu te acho, né? Você falou de Google Ads, falou de estratégia ali de marketing e tudo mais. Como que faz para te achar? E aí você deixa sua mensagem final e a gente encerra o episódio. Se você colocar meu nome, Gustavo Squarcialupi, ou no Google, ou no Instagram, ou no TikTok, você vai encontrar minhas redes sociais, você vai poder fazer o acompanhamento do trabalho lá, que lá eu divulgo bastante conteúdo jurídico, ou se precisar de algum tipo de assistência técnica também. Com relação a essa mensagem final, eu acredito que a advocacia criminal, ela não é uma simples profissão. Todo mundo fala, é um sacerdócio, porque você, naquele momento, você é a mesma coisa, você está no mesmo degrau, tem até um grande escritor, que você está no mesmo degrau, você está no último degrau da escada junto com o seu cliente. Então, assim, você precisa ter a paixão em fazer a defesa criminal. Não é simplesmente por dinheiro, nunca vai ser simplesmente por dinheiro. Óbvio, tem a questão financeira, mas você tem que entender que, naquele momento, você é a última barreira entre um arbítrio do Estado, entre uma injustiça, entre uma autoridade excessiva e o seu cliente, que é uma pessoa sozinha contra várias pessoas, contra várias autoridades do processo criminal. Então, sempre, ao advogar, que você tem isso em mente e a mentalidade nesse sentido. O Estado pode muitas coisas, mas ele não pode tudo. Parabéns, meu amigo. Parabéns pela sua profissão. Assim, Obrigado. Admiro muito. Admiro bastante. E você que ficou com a gente até esse momento, siga a gente, siga o Gustavo, porque sempre a gente vai trazer bons profissionais para você. Te espero no próximo episódio.